Varela no ar, o programa do Varela, a direção geral, a família Varela, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. Um cordial abraço para todo o nosso querido público que nos acompanha, com sua audiência, com sua atenção, com seu prestígio, com seu carinho. Varela no ar apresenta The Life of Jesus, é o título original, A Vida de Jesus. A autora Ellen G. White. Nós faremos hoje a leitura do 12º capítulo, O Bom Pastor, seu terno cuidado por nós, no programa do Varela. O Salvador se figurou a si mesmo como o bom pastor e aos seus discípulos como o seu rebanho. Disse: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Cristo estava prestes a deixar os seus discípulos e usou dessa imagem a fim de consolá-los. Quando não mais estivesse pessoalmente entre eles, deveriam lembrar-se dessas suas palavras. Sempre que se lhes deparasse o quadro de um pastor guardando o seu rebanho, haviam de lembrar-se do amor e do cuidado do seu Salvador por eles. Naquele país, o pastor costumava demorar-se junto de seu rebanho tanto de dia como de noite. De dia o conduzia através de caminhos perigosos, de caminhos pedregosos e florestas, às verdes e abundantes pastagens nas margens dos rios. De noite vigiava junto dele para guardá-lo do assalto de animais ferozes ou de ladrões que espreitavam por perto. Com ternura o cuidava das ovelhas fracas e das enfermas. Aos cordeirinhos os tomava em seus braços e os conduzia no regaço. Por maior que fosse o seu rebanho, o pastor conhecia cada uma de suas ovelhas. A cada uma dava-lhe o seu nome, e pelo seu nome as chamava a todas. Do mesmo modo, Cristo cuida do seu rebanho que está espalhado em todo o mundo. Ele a todos conhece pelo seu nome e de cada um cuida como se no mundo não houvesse mais de quem cuidar. O pastor vai adiante de suas ovelhas e arrosta todos os seus perigos. Enfrenta os animais bravios e os homens roubadores. Muitas vezes ele é morto enquanto está vigiando o seu rebanho. É assim que o Salvador guarda o rebanho dos seus discípulos e sobre ele vigia. Viveu na terra como um de nós, foi menino, adolescente e depois homem. Venceu a Satanás e todas as suas tentações para fazer-nos vencedores por ele. Morreu para nos salvar, conquanto esteja agora no céu, não nos tem esquecido um só momento. Guardará segura a cada uma de suas ovelhas. Nenhuma das que o seguem poderá ser arrebatada pelo grande inimigo. Um pastor pode ter 100 ovelhas. Se, porém, uma só lhe vem a faltar, ele não se deixará ficar junto à malhada, mas irá em busca daquela que se há extraviado. Em noite escura, debaixo de temporais, percorrendo montes e vales, irá em busca daquela que se perdera, não sossegando até que a tenha encontrado. E tendo-a achado, a toma em seus braços e a reconduz no seu regaço. Não se queixa das fadigas da busca, mas exclama gozoso: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Do mesmo modo, o cuidado do Salvador não é apenas para aqueles que estão na malhada. Ele diz: o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Do mesmo modo, o cuidado do Salvador não é apenas para aqueles que estão na malhada. Ele diz: o Filho do Homem veio salvar o que já se tinha perdido, o que se tinha perdido. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um pecador que se arrependa do que sobre 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós pecamos e nos hemos apartado de Deus. Cristo diz que éramos como ovelhas que se desgarraram do rebanho. Ele veio para salvar-nos e reconduzir-nos ao Pai. Eis o que ele chama tornar a trazer-nos ao seu rebanho. Quando volvemos ao nosso pastor e abandonamos o pecado, ele diz aos seus anjos: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E os anjos jubilosos exultam, fazendo ecoar pelo céu as mais alegres melodias. Cristo não nos apresenta o quadro de um pastor que torne desiludido de suas diligências por não haver encontrado a sua ovelha. Nisto está a garantia de que nenhuma das ovelhas desgarradas do rebanho de Deus será descuidada por ele. Nenhuma só será privada do seu auxílio. Todo aquele que está disposto a fazer-se resgatar por Cristo há de experimentar o libertamento do pecado. Que cada alma desgarrada cobre ânimo. O bom pastor a está procurando. Lembrai-vos de que a sua obra é salvar o que se tinha perdido. Isto se refere a ti, leitor. Duvidar da possibilidade de tua salvação é duvidar do poder redentor daquele que te comprou por um preço infinito. Permite que a fé substitua a tua dúvida. Olha para as mãos que foram traspassadas por ti e regozija-te na sua virtude para te salvar. Lembra-te de que Deus e Cristo se interessam por ti e que todo o céu se empenha na salvação dos pecadores. Quando Cristo andou na terra, evidenciou pelos seus milagres o poder que tem para salvar até os mais afastados. Curando as enfermidades do corpo, demonstrou o poder que tem para afastar do coração a enfermidade do pecado. Ele fez que o coxo andasse, o surdo ouvisse, o mudo falasse e o cego visse. Purificava da lepra os desgraçados imundos, restituía o movimento aos paralíticos e sarava toda sorte de enfermidades. Por sua palavra até os demônios eram expulsos daqueles que deles eram possuídos. Os que presenciavam essas obras estupendas se maravilhavam, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Sobre a palavra de Jesus, o apóstolo Pedro se sustenta e caminha sobre as águas. Só lhe cumpria ter os olhos fitos em Jesus. Apenas desviou dele as suas vistas, entrou a duvidar e começou a submergir-se. Então exclamou: Senhor, salva-me! E a forte mão de Jesus se estende e o sustém. Ainda hoje, essa mesma forte mão se estende para ajudar e salvar a todos os que recorrem a Jesus. Os próprios mortos eram ressuscitados pelo maravilhoso poder de Jesus. Quando de Naim saía o préstito conduzindo o féretro do filho de uma viúva, saiu-lhe ao encontro Jesus. Condoído da angústia da pobre mãe, Jesus faz parar o préstito, toma pela mão o mancebo
e fá-lo levantar-se, restituindo-o com saúde e vigor. A sua mãe em vista disso, todos volvem para essa, regozijando-se e louvando a Deus. Da mesma maneira, Jesus ressuscitou a filha de Jairo e, por último, Lázaro, que já havia 4 dias jazia morto e sepultado. Quando Jesus voltar à terra, sua voz há de abrir os sepulcros e os mortos em Cristo hão de ressurgir para uma vida gloriosa, imperecível, para então ficarem com Ele para sempre. Maravilhosa obra que Jesus fez quando esteve na terra. Essa obra Ele mesmo a definiu em sua resposta aos mensageiros de João Batista, que lhe tinham sido enviados com esta pergunta: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quando os mensageiros de João vieram ter com Jesus, encontraram-no rodeado de grande número de enfermos, aos quais curava. Durante todo o dia, os mensageiros esperaram enquanto Jesus estava incansavelmente ocupado em aliviar a sorte dos que sofriam. Por último, ele disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Deste modo, por espaço de 3 anos e meio, Jesus andou de um lado para outro, fazendo o bem. Finalmente chegou o tempo em que seu ministério na terra devia ser concluído. Com seus discípulos, Jesus subiu a Jerusalém para ser traído, condenado e morto. Devia cumprir-se então a palavra que diz: O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porém o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Indicamos a leitura São João capítulo 10, versículo 14, São Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7, São Mateus capítulo 18, versículo 11, São Lucas capítulo 15, versículo 7, São Lucas capítulo 4, versículo 36, São Mateus capítulo 14, versículo 28 a 31, São Mateus capítulo 14, versículo 28 a 31, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, São Mateus capítulo 11, versículo 3 a 5, São João capítulo 10, versículo 11, Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, nós concluímos a leitura do 12º capítulo da vida de Jesus. Agora eu perdi o meu papelzinho aqui, que eu estava aqui com ele, para completar deixa eu ver aqui se eu encontro, se Deus quiser. Foi que eu coloquei esse papel. Então, o Príncipe da Paz. Então, nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura
do capítulo 13, né? O Bom Pastor do capítulo 13, o Príncipe da Paz, né? Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Mas ainda vou encontrar o meu papelzinho que está por aqui. Deve ter caído, né? Vou procurar aqui. Interessante. Então, deixa eu... Ah, tá aqui. Estava procurando. O Príncipe da Paz é o 13, né? Capítulo 13. Então vamos aqui. Colocar aqui. Né? Indicamos ao nosso querido público que nos acompanha, com sua audiência, com sua atenção, Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, Aldeota, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira, próximo à Faculdade FIC. Na Clínica Varela você encontra o tapete vermelho estendido em sua homenagem. Mais informações, liga 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaesteticabeleza.com.br. Indicamos ao nosso querido público o programa Check-up na TV Diário domingo às 20 horas. Escreva para a Rua Tomás Acioli 1677, Dionísio Torres. Para mais informações, ligue 85 32669643, acesse www.checkup@tvdiario.tv.br. Um programa para toda a família, o assunto é saúde e beleza, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Indicamos ao nosso querido público o programa 100% Jesus, domingo à noite, das 22 às 0 hora, na Rádio Vida FM 102,9. Jesus em primeiro lugar, na vida é assim. Mais informações, ligue 85 3287 2158, 3287 2999, acesse www.natalinhavarela@hotmail.com.br, www.radiovidafortaleza102fm.com. Um programa da missionária Natália Varela. Indicamos ao nosso querido público o programa Vida News, jornalismo com competência e credibilidade na Rádio Vida 102,9 FM, Jesus em primeiro lugar, na vida é assim. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela, que apresenta sua clínica Estética e Beleza Varela, o programa Check-up na TV Diário, o programa 100% Jesus na Rádio Vida FM 102,9, o programa Vida News na Rádio Vida FM 102,9. Parabéns para a nossa querida estrela, jornalista, radialista, missionária e empresária Natália Varela. Varela no ar já está terminando o programa do Varela no YouTube. Acesse Jonas Varela e clique em pesquisar. Na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Monalisa Varela. Um cordial abraço ao nosso querido público que nos acompanha, com seu prestígio, com sua audiência, com sua atenção, com seu carinho. Fortaleza, Ceará, 13 de julho de 2011. Feliz a nação cujo Senhor é Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Até o nosso próximo encontro, meus queridos ouvintes. Tudo de bom, fique com Deus e até lá.